Senhor Deus, obrigado, Jesus, por este momento. Senhor Deus, estar na tua presença, te louvamos, bendizemos o teu santo nome mais uma vez e podermos falar desta palavra maravilhosa que é a tua palavra, Senhor Deus. Queremos te adorar, queremos te buscar, queremos sentir a tua presença, Pai. Queremos mais e mais que cada casa que receba esta palavra, Pai, seja uma palavra, Senhor Deus, que venha fazer diferença, Senhor. Porque Tu és um Deus, ó Pai, que quer transformar nossa vida para que nós possamos superar os momentos difíceis e sair testemunhando que o Senhor é o nosso Deus. Podemos passar por todas as lutas, mas sabemos que o Senhor disse que no mundo teremos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, Pai. Eu quero abençoar, Pai, com milagres na vida dos Teus filhos, porque Tu és um Deus de milagres, ó Pai. E operando, Senhor, Pai, quem vai poder impedir, Senhor Deus? Não existe nada melhor do que o Senhor, Pai. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Pai. E eu te adoro em espírito e em verdade. Busco a Tua presença, Senhor, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus, 2 Timóteo, capítulo 4. Versículo 1. 2 Timóteo 4, 1 diz: Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Porque Deus lhe disse, porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Amados, esse é um texto de Paulo escrevendo a igreja de Corinto, a segunda carta, Paulo escreveu 2 cartas para Corinto e 2 cartas grandes, cartas que eram um povo muito, amado, era muito bombardeado pelo mundo, era um local que tinha muita gente de todas as partes do mundo passava lá por Corinto. Então, amado, tinha aqueles barcos que atracavam lá, saía gente dali, gente daqui, era um comércio muito grande, então tinha muita diversidade de povos, de misticidade, de mística, de culturas e tudo isso. E o povo é fácil de se envolver com as coisas erradas. Então, Paulo, quando traz essa referência para que nós possamos entender melhor, E na segunda carta ele já traz uma carta mais branda do que a primeira ele fala mais duramente com o povo lá de Corinto. E ele diz assim, falando no ministério dele, que ele coloca sempre o ministério dele porque ele está colocando a vida dele ali no ministério. O ministério dele é o serviço dele, ele foi chamado para isso. Por isso, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Essa é uma palavra que Jesus diz, tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo, disse Jesus. Desanimar, mas significa que ânimo? Ânimo significa fôlego de vida. Amados, quando a gente desanima, a gente entrega os pontos, a gente desiste. E eu estou trazendo uma palavra para você, em nome de Jesus, não desista. Não se afaste da presença de Deus. Não deixa que
doenças, não deixa que opressões, não deixa que a vergonha, a tristeza, o pecado possa tentar tirar você da direção de Deus. Porque, amados, a maior força que você e eu podemos ter, lendo a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, é o Senhor, é o Espírito de Cristo. Amados, Deus não poupou o seu próprio Filho, entregou ele na cruz para morrer no teu lugar, para que você recebesse o ânimo, o espírito de vida, para que não desista, para que prossiga para o alvo. É assim que traz essa mensagem. Não desanimamos. Esse ministério que nós temos é pela misericórdia de Deus. Não pensa que nós não passamos por lutas e dificuldades. Nós passamos por muitas lutas e muitas dificuldades. E são tantas as tribulações que a gente precisa recorrer a quem? Ao Espírito Santo, à palavra de Deus, à verdade de Deus, aos testemunhos que estão na palavra de Deus. Quando a gente olha para Jó, quando a gente olha para José, quando a gente olha ver Daniel na cova dos leões, quando a gente vê a invasão que houve na terra de Israel em tantas situações, o Mar Vermelho se abre, tantas outras coisas, mas Deus ainda está aqui, é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, será o mesmo eternamente, aquele que fez a maior doação, mas que foi doar o filho dele na cruz do Calvário para você. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, pelo contrário, vamos rejeitar as coisas ocultas que nos trazem vergonha, não agindo agir com astúcia para tentar enganar, não de jeito algum, mas vamos falar a verdade. Se eu estou sofrendo, se eu estou passando necessidade, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Ele vai estar contigo, Ele não desiste de você. Deus não desiste de você, Ele não desiste de você, não desiste nunca. Ele está sempre batendo na porta e diz: eis que estou à porta e bato, se você ouvir a minha voz, eu entrarei, eu vou cear com você e você vai cear comigo, eu vou levantar você. Outra coisa, amados, rejeitando as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia e nem adulterando a palavra de Deus. Essa tradução, eu gosto muito dessa tradução, porque eu lembro de Oséias, né? Que a traição, ele casa com essa mulher que você vai ver, você vai sentir o que Deus sente quando você é traído, quando Deus se sente traído, né? Não adultere a palavra de Deus, não adulterar é não fazer com que esta palavra, amados, seja enganada, seja espírito de engano, não traz essa palavra para ser alguma coisa que não é. Ela é o caminho, ela é a verdade, ela é a vida. Ela é a espada, que é a arma de ataque que você tem contra toda e qualquer idolatria, contra toda e qualquer feitiçaria, contra todo e qualquer engano, espírito de engano, que vem trazer doutrinas falsas. Não adultere ela. Não faça dela uma pedra de tropeço, porque esta palavra é a verdade e é a que sustenta cada um de nós. Jesus Cristo disse que você deve construir a sua casa na rocha. A rocha que é a palavra. Mas essa palavra é que nos liberta. Conhecereis a verdade e essa verdade vai te libertar. Ele falou isso para aqueles que creem. Então aqui, amados, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, e assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. Paulo, ele fala sempre, não é pelo muitas letras, não, é pelo poder de Deus, pela graça de Deus, pela unção do Espírito Santo. Não se desvie para a direita nem para a esquerda. Não busque as coisas mirabolantes, fábulas engenhosas que muitas vezes tentam colocar para você, para dizer que é bonito, que é belo. Não, o Evangelho não é para ser bonito e belo. O Evangelho é para ser praticado, vivido, de uma forma intensa. É assim que Deus te chamou.
das trevas para a maravilhosa luz, como ele diz aqui, amados. Se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, né? Porque as pessoas que não estão vendo é porque não creem. Elas tentam criar dentro do evangelho subsídios para poder continuar vivendo no mundo e fazendo o que quer. Isso não é evangelho, isso é adultério. Adulterar a palavra de Deus, fazendo no evangelho coisas que nos agradam. Mas eu não tenho que pregar coisas que agradam a você, eu tenho que pregar as coisas que agradam a Deus e que vai trazer você para perto de Deus, e não para afastar Deus. Eu não posso pegar só uma fatia do bolo e comer só o recheio, não, mano. Você tem que ver que o bolo foi feito de ovo, farinha de trigo, tudo isso. Quando te mostro a essência é a verdade de Deus, a essência da palavra é Jesus Cristo. É esse que chamou você das trevas para a maravilhosa luz. É esse que é o Senhor da vida. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. Se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para aqueles que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus desse século, o Deus desse mundo, cegou o entendimento dos descrentes. Amados, quantas oportunidades eu já tive. Uma vez eu estava em Macaé e um pastor chegou para mim e falou assim: vamos orar para esse povo, está precisando de oração, vamos fazer uma oração para levantar esse povo, vamos libertar esse povo. E fizemos uma fila, ficou uma fila comigo, outra com ele. Aí ele foi orar com uma pessoa, a pessoa se manifestou, uma entidade lá meio esquisita. E o que aconteceu? Ele chegou e na mesma hora ele falou comigo: poxa, toda vez que eu oro por essa pessoa se manifesta alguma coisa ali, toda vez, né? Como é que pode? Eu falei assim para ele: eu posso falar com ela um minutinho? Sabe o que está acontecendo, mano? Ela não recebeu a palavra ainda. Existe uma entidade que tapa e cega o entendimento dela, ela não ouviu. A verdade ainda não libertou ela. O que liberta não é a expulsão do demônio, é você contraindo a verdade para dentro de você, e essa verdade ficar dentro de você, o maligno não pode lhe tocar. Aí você vai ter a verdade dentro de você. Como assim, mano? Eu cheguei perto dela e falei assim: em nome de Jesus, eu tiro esses tampões dos seus ouvidos para você ouvir. Porque o Espírito diz assim: ouça a palavra de Deus, não escuta somente como um ruído, mas que ela penetre dentro de você. Eu proíbo que Satanás cegue o teu entendimento em nome de Jesus. Repita isso comigo. Ela repetiu. Mas na mesma hora o demônio voltou de novo e falou assim: agora você não vai sair. Você vai sair, quem vai expulsar vai ser ela que vai sair. Vai expulsar e vai tirar de você essa carga que está dentro de você. Porque agora você tem a palavra, você é que tem que repreender essa entidade das trevas. Amados, quando ela fez isso, a vida dela muda. Porque é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Você expulsa um demônio, volta mais 7. Mas se você conseguir repreender, fazer com que ela entenda, receba essa verdade, e essa verdade faça a diferença na vida dela, com certeza você vai aprender, vai entender, vai viver o Evangelho, viver a palavra da verdade. Não é somente ouvir, escutar. Quando já escutou ruídos, barulhos, muitas coisas, essas coisas quando você ouve, você não consegue discernir, porque um ruído é um barulho. Mas quando você escuta, ouça e deixa penetrar no seu interior, e não deixa que nada nenhum ruído possa intervir naquilo que você está recebendo. Amém? Vocês estão entendendo, amado? É a mesma coisa que você liga um rádio, liga uma televisão, e antigamente tinha aquele negócio de botar bombrilzinho em cima, você não consegue captar para dentro de você aquilo que você quer ouvir, aquilo que você precisa ouvir. Amados, ali é a verdade. Não é somente conhecer a verdade. Amados, são coisas que fundamentais. Porque o diabo ele vem para encobrir, para não deixar você ouvir a palavra de Deus. Nos quais o Deus desse século cega o entendimento dos descrentes, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque
não pregamos a nós mesmos. Eu não prego a nós mesmos, eu não prego eu não tenho condições de fazer nada disso na tua vida, amados, eu não faço nada. Eu posso ser um mau pregador. Tem pregador que gosta de ser famoso para poder dizer que ele é que faz, não. Quem faz é Jesus, mas só vai fazer quando você, eu digo até que a fé não remove montanhas, amados, porque o texto não diz isso. O texto diz: se tiveres fé como um grão de mostarda, você tem que dizer ao monte, mova-te daqui para ali, e ele vai se mover. Mas é você que vai determinar, é você que está recebendo a palavra, é você que está recebendo a palavra na sua casa, é você, essa que vai ser a verdade, que vai libertar, falando da sua boca, e não do pregador, e não botando, é você que tem que trazer isso para a verdade, porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, a nós mesmos, como servos de vocês. Nós somos servos de vocês. Eu sou servo seu, Maria Helena, eu sou servo de vocês. Para quê? Para trazer essa mensagem, para que essa mensagem que você possa respondê-la. Você tem autoridade de responder, em nome de Jesus, para conquistar outras vidas, para passar essa verdade para outros, e essas pessoas entenderem como é feito. Não é uma lavagem cerebral, nem nada disso. É você crendo, você recebe a glória de Deus. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Agora, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Aí ele vai dizer que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, não desanimados, perseguidos, porém não abandonados, somos derrubados, mas nunca destruídos, somos abatidos, mas nunca destruídos, levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, em vocês a vida. Recebe essa palavra de Deus, amado. Divulga essa verdade de Deus para glorificar o nome desse Deus maravilhoso, porque não existe outro Deus, só existe um, Jesus Cristo, o Senhor da vida. É por isso que eu estou aqui, para proclamar essa verdade de Deus para você, para que você possa entender, para que você possa praticar, para que você possa viver debaixo da graça de Deus, para que você possa entender por que aquele ladrão da cruz, um queria sair da cruz, queria voltar para o mundo, mas Jesus, e aquele outro falou assim: eu já fiz tudo errado, ele estava convertido, ele falou assim: não, olha só, esse aqui, todo machucado, ferido, ele não fez nada, não é de... mas ele falou que tem um reino, eu quero estar no reino dele. Recebe essa palavra de Deus. Jesus te chama para ser o filho, para ser um servo, para ser abençoado. Deus te abençoe. Que a graça de Deus envolva o seu coração. Amanhã nós temos monte. Temos oração 6 horas da manhã na igreja, monte à noite, 7 horas da manhã sábado, oração na igreja, e domingo temos nosso estudo bíblico dominical. Depois temos nosso dia de saúde no dia 14 de setembro. É só bênção, é só vitória. Deus te abençoe. Fica na paz de Jesus. Abraço, Maria Helena. Abraço a todos vocês. Deus abençoe. Fica na paz.